Boa noite a todos os nossos amigos aí da Igreja do Evangelho Quadrangular. Para aqueles que me conhecem, dispensa apresentação. Eu sou o Ramon, para aqueles que não me conhecem. Nós hoje, com muita alegria, fomos incumbidos aí de trazer uma palavra voltada aos nossos corações. Hoje estaremos na nossa igreja em momento de oração, né, pela comunidade, pelo país, como já vimos fazendo há muito tempo. E eu congrego na Igreja do Evangelho Quadrangular há mais de 16 anos aproximadamente. E hoje fui agraciado, né, pela nossa líder, a pastora Maria Luísa, para que pudesse trazer aí uma palavra aos nossos corações, uma palavra de ânimo em momentos que nós estamos vivendo aí de desgastes de energias, né, preocupações, ansiedades. E é muito importante nós lembrarmos de Deus em todos os momentos, mas mais ainda agora, né, não esquecendo de exaltar o seu nome, de glorificar o seu nome em todo momento. Com muita alegria que nós recebemos aí cada visitante. Estamos aqui acenando a vocês, cada visitante que está participando conosco. Eu te peço, fica aí mais um momentinho conosco. Nós vamos aqui ministrar algo do Senhor, né, aos corações, aos nossos corações, primeiro por nós, né, e também ao finalzinho nós iremos orar por uma vida, uma pessoa que chegou ao nosso conhecimento aqui, que está com leucemia e carece de doador compatível para que ela possa fazer, né, a cirurgia de transplante de medula. E no finalzinho nós vamos fazer essa oração, né? Com muito carinho que eu recebi esse convite da nossa pastora, nossa líder, né, da Igreja do Evangelho Quadrangular, agradecendo por esse momento, agradecendo a Deus em primeiro momento. E nós vamos orar nesse momento. Eu queria que você, onde você está aí, com todo carinho, eu entro no seu lar, eu entro através dessa rede social, dessa mídia, com muito carinho, com muito amor ao seu coração, pedindo que você feche os teus olhos por um momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos à Tua presença, Senhor meu Deus, nessa noite, através dessa rede social. Senhor meu Deus, incumbidos de falar algo do Senhor, aquilo que o Senhor colocou em nosso coração, para compartilhar com os nossos amigos, os nossos conhecidos, aqueles aos quais, Senhor meu Deus, foram convidados por esse convite do Facebook e que estão, Senhor, neste momento, Deus, participando conosco dessa live e que também estão, Senhor meu Deus, carecendo, Senhor, de uma palavra de fé, de oração e, Senhor meu Deus, que possam ser confortados em nome de Jesus. Nós te pedimos que o Senhor prevaleça neste momento, pedimos a Tua direção sobre este momento, sobre as nossas vidas, sobre o nosso falar, Senhor meu Deus, e que neste ambiente espiritual o Senhor cresça e nós diminuamos, Senhor, para que o Teu nome, Senhor, e a Tua palavra surja, Senhor meu Deus, em momento a reflexão da palavra, para que possamos ser alimentados em nome de Jesus. Amém. Gostaria de mais uma vez te agradecer, você que está chegando aí, que está participando, fique muito à vontade. Já temos aqui alguns irmãos da igreja, né? É a primeira vez que eu estou fazendo essa live pela igreja, né? Onde nós trabalhamos, nós temos aí algumas oportunidades de fazer reuniões, videoconferências, mas quando é focado para Deus, quando é direcionado para Deus, a responsabilidade é muito maior, confesso. E nesse momento, após orarmos, né, eu gostaria de compartilhar com os amigos, com os nossos irmãos, algo que Deus colocou no meu coração para essa live especificamente, que diz lá no livro de 1 Reis, capítulo 17 e capítulo 18, um breve esboço sobre essa passagem bíblica, onde nós extraímos às vezes muitas informações que elas são pertinentes ao momento, são pertinentes ao contexto em que a pessoa está vivendo, mas nós esquecemos às vezes de trazer a realidade, o autor, né? O sentido real dessa palavra, o verdadeiro sentido. E eu compartilho com vocês a partir do capítulo 17, versículo 1. O Senhor, ele diz ali que Elias, o tesbita era de onde ele morava, do lugar onde ele vinha, os moradores de Gileade, disse ao rei Acabe:
Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Quando nós estudamos aqui essa palavra, entre o versículo 17 e o versículo 18, ao contexto, ao pano de fundo dessa palavra, nós entendemos que o rei Acabe, ele participou dos mais de 400 anos onde prevaleceram os reis dentro da história de Israel. Para aqueles que não sabem, Israel é um povo escolhido de Deus. Ele não foi, ele é um povo escolhido de Deus. Onde Deus, através dessa criação desde Abraão, Deus tentava se comunicar com a população, Deus queria com que eles participassem assiduamente da sua lei, obedecendo, respeitando a Deus, respeitando a sua vontade, respeitando o conceito que Deus colocava para que pudessem ser bem-aventurados, ser mais que felizes. E nós percebemos que esse rei Acabe, ele foi um dos piores reis da época. Na história de Israel, dos reis, Davi, famoso Davi, o homem segundo o coração de Deus, reinou segundo o coração de Deus, um homem que reinou com muita força, com muita ousadia, apesar de ter se desviado de Deus em determinado momento e reconhecido a sua falha, ele se levanta e se dirige a Deus novamente. E de Davi vem Salomão, também um homem cuja sabedoria foi dada por Deus em grande escala e reinou com muita sabedoria. Mas também Salomão se desvia através das atualidades da sua época, através de mentes, através de obedecer ao homem, ao seu coração e não a Deus. Em toda essa escala, em toda essa época, em todos esses reis que entravam e saíam, chegamos então ao rei Acabe. Segundo a Bíblia, um pouquinho antes, no capítulo 16, no versículo 30, diz que fez Acabe, filho de Onri, que era mau perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E recapitulando ali no capítulo 17, versículo 1, a Bíblia diz que Elias, através do Senhor, ele dá uma ordem ao tempo, ele dá uma ordem à natureza, e diz assim: nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Um profeta do Senhor, um profeta que, segundo nós entendemos, estudamos aqui, um homem que obedecia à voz de Deus, um homem que era fiel a Deus, que independente das circunstâncias em que aquela situação, aquele reinado, a política daquela região, daquela época, independente de tudo o que acontecia, esse homem permanecia-se fiel a Deus, esse homem permanecia-se honrando a Deus dentro da sua palavra. E veio a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, manda com que Elias saísse daquele momento, porque ia faltar água, E nós aprendemos que o ser humano ele pode subsistir 5 dias apenas sem água. E sem chuva não consegue mais do que 35 dias. Ele pode ficar 35 dias sem comer, mas 5 dias sem água ele morre. A Bíblia diz que eles ficaram 3 anos sem chuva. 3 anos sem chuva. Imaginemos nós que, se não tinha chuva, não tinha plantação, a sequidão tomou conta daquele local naquela época. A sequidão tomou conta de tudo. E nós percebemos que as pessoas, elas não se importavam muito em reconhecer aquilo que Deus havia feito naquela região. A Bíblia diz ali que esse homem, Elias, esse profeta de Deus, ele foi retirado por Deus, levado a outra região, a Sidom,
e ordenou que uma mulher pudesse alimentá-lo. Essa mulher era viúva, tinha um filho, e ela não tinha mais nada que comer. Ela não tinha mais nada que comer, a não ser um bocado de pão para comer ela, o seu filho e morrer. Então nós observamos que o ambiente que eles estavam era um ambiente de crise, era um ambiente de problemas, era um ambiente de, apesar da fome, a partir do momento que as pessoas não se alimentavam, elas adoeciam. E a situação ficou drástica, ficou complicada. E o que fazer nessa situação? Deus honra Elias, manda que ele se afaste daquele local, manda que ele vá a Sidom, onde essa mulher o alimentou. E eis a pergunta: como um homem de Deus, em uma época de crise, pode sobreviver? Como ser um homem de Deus? Talvez muitos de nós temos nos perguntado, estamos nos perguntando por quê? Por que está acontecendo tanta coisa ruim? Nós poderíamos pesquisar na internet várias informações ou ler vários livros sobre filosofia, antropologia, história da humanidade. Mas nada nessa terra vai explicar que se nós não nos dobrarmos a Deus, se nós não reconhecermos Deus em tudo, Deus não quer que nós apenas falemos que nós somos de Deus, que sejamos religiosos. Não é isso. A Bíblia fala que nós temos que amar Ele de dentro do nosso coração. Nós temos que mostrar com verdade, com sinceridade, porque Deus, Ele sonda os nossos corações. Aqui nós percebemos um desleixo do rei Acabe para com Deus. Ele foi abominável a Deus, porque ele se prostrou diante de outros deuses, ele se prostrou diante de outros deuses. A Bíblia diz que ele casou-se com uma profetisa, Jezabel, uma mulher feiticeira, uma bruxa, uma sacerdotisa de deuses estranhos, de Baal. Se nós estudarmos a religião de Baal, se nós estudarmos tudo que se falava a respeito dessa religião, nós desmaiamos de tanto pavor. Eram crianças sacrificadas, tudo aquilo que em sua religião da época era normal para aqueles que nasciam e morriam naquela religião, diante de Deus era abominação. Então a gente percebe uma junção do reino de Israel, um reino temente a Deus, um reino que era único de Deus, exclusivo, escolhido por Deus para louvar, engrandecer o seu nome, se dobrando a deuses estranhos. Então, a gente percebe que no momento aqui, no ambiente montado, no cenário que nós temos aqui, nesse pano de fundo, nós percebemos nada muito diferente do que nós estamos vivendo. Nada diferente do que nós estamos vivendo. Momento de incertezas, momento de dor, momentos em que a própria Bíblia diz que os homens desmaiariam de pavor sobre coisas que viriam. E eis a pergunta: por que então tantas coisas estão vindo? Por que tantas coisas têm acontecido no nosso meio? Por que as pessoas, nós estamos acompanhando aqui, por que as pessoas, quando logam, escutando uma palavra, elas logam, vê que é alguma coisa de Deus e já saem fora da live, elas saem fora daquilo ali, porque aquilo ali já não interessa. Nós temos vivido momentos em que os homens têm sido amantes de si mesmos, os homens têm esquecido de Deus, os homens têm vivido as suas vidas medíocres, focados em capitalismo, em dinheiro e tudo mais. E no momento em que ele precisa de Deus, ele se dobra. Nós estamos falando aqui de 1 Reis 17, onde 3 anos, onde Deus sentencia a essa população, a esse povo seu, a 3 anos sem chuva. 3 anos. A Bíblia relata que existia uma mulher, uma viúva, no capítulo 17, que passava também por grandes necessidades, porque ali a fome já havia chegado.
E ela alimenta o profeta com o restante de comida que ela tinha, onde alimentaria ela e seu filho. E depois, segundo ela, morreriam os dois, porque não tinha mais nada o que comer. E quando o profeta chega, ele lhe pede que ela faça ali a comida, lhe sirva e lhe profetiza sobre a sua vida. Ele diz assim: não faltará comida, não faltará azeite, até a água voltar. Não faltará nada disso até a água voltar, até que o Senhor mande chuva novamente. A farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Essa mulher acredita nesse profeta. Ela crê nesse profeta e ela faz conforme a sua vontade. Não obstante, após eles terem ali passado por esse momento, o filho adoece. Ainda nesse contexto, o filho adoece e ele vem a morrer. Não obstante, o profeta se levanta, vai até esse menino e roga a Deus. Que confiança! Esse é o momento que eu quero te dizer. Que confiança que esse homem tinha. Aqui começamos a entendermos a diferença entre a fé e a razão. A diferença entre a fé e a razão. Um homem diante de um reino prostituído diante de Deus. Um homem diante de um reino em que não se dobravam mais a Deus, ao único Deus. Um homem cujo reino estava dividido. A palavra aqui diz que eles estavam divididos. Mas esse homem, esse profeta creu. Ele creu em Deus. Ele acreditou em Deus. Eu quero fazer um breve link nessa palavra com o livro de Hebreus capítulo 11, versículo 6. Que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Capítulo 18, em sequência, a Bíblia diz que existia, sobre a ordenação daquela Jezabel, aquela profetisa do inferno, aquela mulher que adorava deuses estranhos, simbolizava o diabo, Satanás. O profeta Elias, ele faz um desafio. Eles se levantam então e vão até o monte. E o profeta Elias diz: então invocarei o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo concordou, dizendo: é boa esta palavra. Então Elias, ele prepara o ambiente para que os 450 profetas, era um homem contra 450 profetas de Baal. É como se fosse você com a sua fé que Deus vai mudar a história da nossa nação, a história da nossa realidade contra o mundo inteiro, contra as legiões de demônios que a gente não vê, mas elas atacam o nosso subconsciente, dizendo que não vai dar certo, dizendo que não vai acontecer, dizendo que as coisas vão cair, que você vai perecer. Mas eu te digo em nome de Jesus, se nós crermos em Deus, se nós agradarmos a Deus com a nossa fé, buscando a Ele, crendo que Ele realmente existe, confessando a Ele os nossos erros, os nossos pecados, Ele é fiel e verdadeiro para fazer cumprir em nossas vidas as profecias que existem nessa palavra.
O profeta Elias, ele chega diante do monte. Então ele diz para que os seus profetas, os profetas de Baal, os 450 de Baal, montassem ali então o seu momento ali, o seu holocausto, para que pudessem apresentar a Deus. Então eles se juntam, os profetas, os 450 profetas, eles começam a invocar o nome do seu Deus, que era Baal. Eles começam a gritar horas, e mais horas, e mais horas, e mais horas, e nada acontecia. Nada acontecia. Então, o profeta Elias manda preparar ali o seu cordeiro, o seu novilho, para que ele pudesse invocar o nome do Senhor. E ele ainda pede uma coisa, ele pede que sejam feitos círculos, sejam feitas valetas, consideráveis em volta do momento, do local em que eles estavam para realizar ali o sacrifício, a oferta ao Senhor, e que derramassem água, 2 cântaros de água sobre o local. E assim foi feito. E assim foi feito. O profeta Elias sobe ao monte, ele ora e clama ao Senhor. Ele clama ao Senhor. A Bíblia diz que ele clamou ao Senhor e desceu fogo do céu. Desceu fogo do céu e consumiu aquele holocausto de uma forma estrondosa. Se nós pudéssemos olhar hoje e imaginar, era de uma forma sobrenatural. Aquilo, como se viesse uma coluna de fogo, bum, consumia o holocausto. Deus é muito poderoso. Ali naquele momento, os 450 profetas, o rei Acabe, a profetisa Jezabel, foram todos envergonhados. Foram envergonhados. Eu quero te dizer e te incentivar a procurar conhecer mais de Deus. Eu quero te incentivar a buscar a presença de Deus. Como ser um homem de Deus em uma época de crises. Como se transformar, como passar por esse momento que hoje nós estamos vivendo. Nós aprendemos aqui que um homem que vive na presença de Deus em tempos... Elias foi um homem que viveu na presença de Deus em momentos de crise. Nós aprendemos que ele foi um homem que apontou os pecados do seu povo em tempos marcados pela infidelidade espiritual. Outro ensinamento. Ele foi um homem que restaurou o altar de Deus em tempos marcados pela incredulidade. Ele foi um homem de Deus que creu na manifestação de Deus em tempos marcados pela incredulidade. Isso é muito forte. Ele foi um homem que orou pela restauração da sua nação em tempos marcados de terrível sequidão. Terrível sequidão. Deus é poderoso, Deus é fiel. Nós precisamos crer nisso. Não importa qual é o teu posicionamento social, não importa onde você esteja, não importa qual é o valor da tua conta bancária hoje, ainda hoje muito difícil, mais difícil ainda. Não importa. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela nos faz um convite para que nós nos voltemos a Deus. A palavra de Deus diz algo muito sério, que todo aquele que erra o alvo, todo aquele que falha, todo aquele que não consegue acertar o alvo, ele está pecando. O significado da palavra pecado é errar o alvo. Nós erramos o alvo. Deus, ele estabelece alguns princípios, alguns valores que ele deseja que nós possamos adorá-lo. Todos creem em Deus, até o diabo crê. A Bíblia diz que até o diabo crê em seus demônios e ele teme. Ele treme. Então, não importa qual é a tua religião, não importa qual é o teu segmento, é preciso reconhecer que nós precisamos de Deus, é preciso reconhecer que nós somos falhos diante de Deus, diante daquilo que nos é proposto. Não é somente ser politicamente correto.
Não é somente. Realmente nós precisamos estar e reconhecer que Deus ele é Senhor na nossa vida. Diante disso, quando esse profeta exerce diante daqueles 450 servos de Baal, profetas de Baal, eles são humilhados, eles são lançados a uma vergonha exorbitante. A Bíblia diz que quando eles clamavam a Deus para que Deus, o Deus dele, exaltasse o seu altar, seu sacrifício, eles perdiam suas forças, eles cambaleavam, eles manquejavam, eles se cortavam todo ao ponto de sangrar e ficaram desesperados, mas nada aconteceu. Porque só existe só um Deus, a gente precisa entender e acreditar que existe só um Deus. Só um Deus. E esse Deus, ele quer que nós o adoremos. A palavra diz que o salário do pecado é a morte. E toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela faz um alerta a mim e a você. Ela faz um alerta a mim e a você, para que nós precisemos, para que nós observemos a palavra, para que nós analisemos a sua palavra. E ela, de Gênesis a Apocalipse, o centro de tudo na palavra de Deus é ligado a Jesus Cristo. A Bíblia diz, em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. A minha filha de 2 anos já memorizou esse versículo. E quão maravilhoso é quando nós escutamos aqui dentro de casa, ela com 2 anos memorizando esse versículo. Gravamos até alguns vídeos mostrando aí no grupo. Muito interessante. Deus ele se revela à humanidade. Ele quer se revelar à humanidade através de Jesus, mostrando para nós. Nós passamos agora pela Páscoa. Lembramos a Páscoa, apesar de Jesus não ter morrido nessa época, né? Nós lembramos, a ressurreição de Cristo ela precisa ser lembrada todos os dias. Porque foi através de Jesus Cristo, foi através da ressurreição de Cristo, que nós temos certeza do cristianismo. Se não houvesse a ressurreição, o cristianismo seria uma mentira. Mas Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou, eu creio. Eu creio. E a palavra me embasa para que eu possa crer nisso. A palavra me embasa para que eu possa crer nisso. Deus é fiel. A Bíblia diz que esse momento de sequidão, em que perjuraram 3 anos, em que as pessoas adoeceram, não tinham mais comida, a fome após esse momento, ela foi exacerbada naquela região. As pessoas adoeciam. O profeta, no monte, ele clama a Deus. E ali, a partir desse momento, ele ora para que viesse a chuva. E aí ele olha lá. Eu vejo uma nuvem como do tamanho da mão de um homem. É certo que vai chover. Durante 3 anos não tinha uma nuvem no céu. Nós falamos aqui, se uma pessoa fica 35 dias sem comer, mais 5 dias sem água, ela morre. Imagine vocês a situação em que aquele povo estava vivendo. Deus trouxe o profeta, humilhou os profetas de Baal e traz aquele povo, aquela nação, ele traz uma lição para que eles pudessem adorar somente a Deus, para que eles pudessem se voltar para Deus, para que eles pudessem reconhecer ao Senhor. A Bíblia diz em Hebreus, nós lemos lá no início, Hebreus 11:6 diz que a fé é impossível, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que os buscam. A Bíblia relata também que pela fé Noé divinamente foi avisado antes do dilúvio das coisas que não se viam
Ele temeu, ele creu no Senhor. E para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça e segundo a fé. Talvez os críticos hoje debochem da palavra, os críticos debochem de tudo que é Bíblia, de tudo aquilo que se fala. Mas quando lemos esse texto, quando nós entendemos a realidade, a profundidade, ele pré-anuncia a volta de Cristo. Ele pré-anuncia que Cristo também está nos avisando. Ele pré-anuncia que os momentos hoje são oportunos para que nós pudéssemos crer na sua palavra, para que nós pudéssemos acreditar que Ele está voltando. Ele está voltando. Seja você católico, seja você espírita, seja você ateu, seja você evangélico, membro da igreja do Evangelho Quadrangular do bairro Borboleta, membro de outra igreja, eu quero te dizer uma coisa. A palavra de Deus ela tem se cumprido a cada dia. Se nós olharmos o livro de Mateus capítulo 24, não vou estender sobre esse assunto, já estou terminando. A Bíblia diz que as coisas que aconteceriam pré-anunciariam a volta de Cristo, seriam o início das dores, os sinais. E isso é importante nós observarmos. Quando nós cremos em Deus de fato e de verdade, não há nada que nos permita sair da sua presença. Eu quero te dizer e te chamar, ao entendimento de que a palavra ela tem se cumprido. Nós escutamos isso tantas vezes, mas nós não acreditamos. Assim como aconteceu com Noé, ele foi avisado, ele temeu a Deus, ele creu na sua palavra. Era um contra toda a humanidade. Elias era um contra todo o reino de Israel. Muitos divididos, muitos preocupados com seus afazeres. Olha, eu vou para Baal ou eu vou para Israel, ou eu vou adorar o Deus Todo-Poderoso. Eles estavam preocupados, eles estavam no meio do muro. Assim como Noé era Noé contra toda a população, a Bíblia diz que Noé e sua família foi salvo. Está lá em Gênesis. Chega-se o momento, aperta-se o tempo em que nós precisamos reconhecer a soberania de Deus. Precisamos reconhecer que Deus é Senhor na nossa vida. Precisamos reconhecer que Deus está cumprindo a sua palavra. Todo o Antigo Testamento prefigura Jesus, profetiza sobre Jesus, sobre arrependimento, perdão, remissão de pecados. E o Novo Testamento vem ao cumprimento dessas escrituras, de Gênesis a Apocalipse. Eu quero te chamar a sua atenção, trazer você ao conhecimento. Ninguém é obrigado a adorar a Deus. Ninguém é obrigado a ser de uma igreja, ser de A, ser de B. Temos aqui muitos participantes que estão aqui aguardando, estão participando dessa palavra. Eu fico muito feliz porque, de alguma forma, essa palavra precisa impactar o seu coração. É a primeira vez que nós estamos fazendo essa live aqui na igreja, para a honra e glória do Senhor. Mas precisamos reconhecer que Ele é Senhor. A palavra de Deus diz lá no livro de Joel, capítulo 2, 25, que quando nós reconhecemos, acontece algo. Diz que o Senhor restituirá os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Vocês terão comida, terão em abundância e ficarão satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, seu Deus, que fez maravilhas entre vocês. No livro de Jeremias 33, 3, para que isso aconteça, ele nos orienta: invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes e ocultas que não sabes. Esse é o momento de nós reconhecermos que Ele é Senhor da nossa vida, reconhecermos o senhorio. E terminando, eu queria deixar uma outra mensagem que se encontra no livro do apóstolo João, capítulo 14, que ele diz assim, é muito oportuno para esse momento essa palavra: não se turbe o vosso coração, não se turbe, não se atemorize, não se perturbe. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim eu não lhe teria dito. Eu vou preparar-lhes lugar.
E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Olha a confirmação de Jesus. Se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E Tomé, ainda descrente, próximo de Jesus, pergunta: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? E Jesus ele responde, 14,6 diz, Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu creio que todas as religiões podem falar sobre Deus e levar a Deus para julgamento. Mas apenas Jesus é o caminho. Ele é o caminho. E ele diz lá, versículo 13, ele diz, 12, ele diz: aquele que crê em mim fará também as obras que eu realizo, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome eu farei. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. A palavra de Deus ela é rica, ela é fiel, ela está se cumprindo. E nós precisamos realmente reconhecer aquilo que durante muitos anos a ciência vem tentado destronar a verdade bíblica, mas a Bíblia ela já está escrita, já foi escrita pelo coração de Deus há muitos anos. A Bíblia diz que desde a fundação dos tempos, desde a criação. É tão difícil falar da grandeza de Deus porque nós estudamos, procuramos palavras e não encontramos. A importância de dizer, de levar o nome, dizendo, olha, eu vou falar de Deus, mas a Bíblia diz que às vezes eu não preciso questionar, eu preciso crer. Eu preciso crer que Ele é Deus, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele é Senhor. Talvez você esteja aí um pouco sem entender, talvez você entrou agora nessa live, ela vai ficar gravada, escuta desde o início. Nós falamos sobre o profeta Elias, sobre a história em que ele passava, onde através de uma insolência do povo de Israel, o Senhor travou o céu durante 3 anos, sem chuva, sem alimento e com pestilência sobre a região. É importante que nós creiamos que Deus é Deus, é importante que nós creiamos nele nesse momento. E nesse mesmo intuito, eu recebi agora há pouco de um amigo no Facebook, um irmão de uma igreja. Vamos exercitar nossa fé nesse momento. Ela chama Eluana Coutinho, ela sofre de leucemia e necessita de um doador compatível para transplante de medula. Eu vou deixar o nome dela e o link, o Facebook do amigo, do irmão que me mandou, para que vocês possam também compartilhar. E eu gostaria de orar nesse momento. Talvez você que esteja me assistindo não tenha essa prática, mas eu vou ousar em fazer isso. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos por um momento, que você pensasse nesse momento na sua casa, que você pensasse nos seus problemas, que você pensasse no seu trabalho, que você pensasse nas suas dívidas, que você pensasse em como eu vou fazer agora. Curve seus olhos, feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu peço nesse momento que o Senhor visite o coração de cada vida, de cada amigo, de cada colega que entrou nesse Facebook, cada irmão. Senhor, pedimos ao Senhor que o Senhor nos proteja nesse momento, que o Senhor visite cada lar nesse momento, Senhor. Que essa palavra seja ministrada no coração de cada um. Senhor, que a Tua bênção, Senhor, que a Tua cura entre agora nos corações. A Tua palavra diz que nós precisamos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. A Tua palavra diz, meu Deus, que nós precisamos colocar diante de Ti, acreditando que Tu és Deus, que Tu és Senhor. E nesse momento, eu clamo ao Senhor, meu Deus,
porque eu creio na tua palavra. Eu creio, Senhor, na unção, Senhor, do teu Espírito Santo nesse momento. A tua palavra diz que quando o Senhor Jesus foi assunto ao céu, o Senhor disse que nós não ficaríamos órfãos, mas o Senhor pediria ao Pai que enviasse o seu Espírito Santo sobre nós, que nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. E nesse momento, Deus, eu peço que o Senhor visite agora a vida de cada um, Senhor. Cada um, Senhor, aquele que crê, aquele que não crê, mas que nesse momento passa por sentimentos, por pensamentos ruins, por incerteza, Senhor, meu Deus, voltado para a situação atual do país. Nós oramos ao Senhor, meu Deus, e pedimos que o Senhor entre com providência sobre as nossas vidas. Nós clamamos ao Senhor. Clamamos a Ti, Senhor. Nós oramos pela vida, Senhor, meu Deus, dessa querida irmã, Senhor, meu Deus, que pediu indicação, que sofre, Senhor, meu Deus, de leucemia. Pedimos pela vida dela, a Eluane. Senhor, abençoa a vida dela, Senhor, que possamos, meu Deus, compartilhar o seu link para que alguém possa se compadecer dessa vida. E se mesmo assim não aparecer, Senhor, que o Senhor proveja sobre ela. Provenha sobre ela a cura, Senhor. Derrame sobre ela, Pai querido, a tua bênção e a tua mão poderosa. Em nome do Senhor Jesus, pela autoridade do Espírito Santo, pela tua palavra, a autoridade da tua palavra e pela proteção do teu sangue, Senhor. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu queria agradecer aí a todos que participaram dessa live. A primeira de muitas que nós vamos fazer aí em nome de Jesus, para glorificar o nome de Jesus. Realmente eu não tenho vergonha de falar, porque o próprio Jesus diz, olha, não precisa envergonhar dele não. Não precisa. Nós não envergonhamos daquele que nós acreditamos, a quem nós conhecemos. Não precisamos nos envergonhar não. É gostoso falar dele quando nós conhecemos. É gostoso ter intimidade com ele quando nós conhecemos. É maravilhoso conhecer a sua palavra. É maravilhoso conhecer a Cristo. É maravilhoso poder falar do seu amor. Poder lembrar das maravilhas que Deus fez em toda a história da humanidade. Deus sempre quis interagir com a humanidade. Deus sempre quis interagir com o homem. E o homem se vira contra Deus. É momento de nós refletirmos sobre isso. É momento de nós refletirmos sobre essa palavra e nos voltarmos para Deus. Amém? Que você tenha uma boa noite. Muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer estar aqui. Ainda estou tremendo, mas graças a Deus, Deus tem os seus propósitos. Que você seja muito abençoado nessa noite e que nós possamos ter uma excelente noite na proteção de Deus. Amém? Fica com Deus. Um grande abraço para vocês.